Vamos abrir nossas Bíblias lá em Deuteronômio 32. Deuteronômio 32. Eu sei que eu ando com uma mania de escolher uns livros difíceis de achar. Deuteronômio 32, eu vou ler os versos 10, 11 e 12. Página 235. Diz assim a palavra: Deus os encontrou perdidos no deserto, numa região onde viviam animais ferozes. Chegou perto, cuidou deles e os protegeu como se fossem a menina dos seus olhos. Como a águia ensina os filhotes a voar, e com as asas estendidas os pega quando estão caindo, assim o Senhor Deus cuida do seu povo. Ele os guiou sozinho, sem a ajuda de outro Deus. Eu quero enfatizar o verso 11. Como a águia ensina os filhotes a voar, e com as asas estendidas os pega quando estão caindo, assim o Senhor Deus ensina o seu povo. Vamos orar de novo? Pai, nós desejamos receber nessa noite instrução na Tua palavra. Que o Senhor traga para nós o entendimento que precisamos e que a Tua palavra fale conosco, fale no nosso coração, fale na nossa alma, no nosso entendimento, para que saiamos daqui abençoados por ela, Senhor. Eu sei que o Senhor tem um plano para nós. Eu sei que o Senhor tem um propósito para as nossas vidas. Então, cumpre os Teus propósitos em nós através da palavra que nós vamos receber nesta hora. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, o texto que nós lemos aqui faz parte de um recorte muito maior. Eu fiz um recorte pequeno de 3 versículos, mas ele faz parte de um recorte muito maior, que começa em Deuteronômio 31, verso 30, e segue até Deuteronômio 32, verso 44. E que na verdade é uma canção composta por Moisés e registrada aqui em Deuteronômio. Depois você pode ler essa canção toda na sua casa. Vai do 31:30 até o 32:44. O que estava acontecendo naqueles dias? O povo de Deus estava num processo de mudança. Moisés estava passando a liderança a Josué, a fim de que Josué liderasse o povo na entrada e na conquista de Canaã. Vocês se lembram que lugar era Canaã? Que lugar era Canaã? Começa com terra. Tem uma qualidade nessa terra. Terra? Também. Essa eu tinha esquecido, foi bem lembrado. Foi bem lembrado. Mas tem um mais que é o que eu quero, onde eu quero chegar. Canaã era a terra prometida. Então Moisés estava transferindo a liderança para Josué, que ia cuidar da entrada do povo na terra prometida, chamada Canaã. E Moisés estava dando algumas orientações para aqueles tempos de mudança. E no meio dessas orientações estava o cântico de Moisés. E no meio do cântico de Moisés estava uma referência à águia, para mostrar que Deus cuida do seu povo, assim como a águia cuida dos seus filhotes. Eu imagino, irmãos e irmãs, que
para o povo daqueles dias, para as pessoas daqueles dias, a figura da águia e os hábitos da águia eram bem conhecidos. Só que para nós, hoje, talvez seja algo um pouco mais distante, porque a ave que nós conhecemos mais próxima da águia, na nossa região aqui, talvez seja o gavião. Gavião a gente vê aos montes, né? Mas águia, eu particularmente nunca vi, com exceção da arpia, que é considerada uma águia brasileira. Já vi em zoológico, uma arpia. Ela é mais ou menos desse tamanho. Então, irmãos, naqueles dias, era tranquilo para Moisés usar o exemplo da águia, porque é bem provável que as pessoas viam com frequência e conhecessem os hábitos. Para nós é um pouco mais difícil entender, porque é bem provável que a maioria de nós não conheça os hábitos de uma águia. Como eu falei, talvez o máximo que a gente chegue, talvez seja aí do gavião, que é o que a gente vê todos os dias. Então, para nós é uma figura um pouco mais distante. Mas a questão é que o povo estava em tempos de mudança. E a referência à águia os fazia entender como é que Deus ia lidar com eles a partir daquele momento tão decisivo. Como é que Deus ia lidar com eles naqueles dias tão decisivos. Porque veja, irmãos, aquele povo esteve suprido de água, de comida e de sombra durante os 40 anos que peregrinou pelo deserto. Sim ou não? Sim. Mas assim como a águia não coloca comida no bico dos seus filhotes para sempre, Deus também estava deixando o seu povo caminhar com as próprias pernas. O ciclo do deserto estava se encerrando e o ciclo de Canaã estava começando. A partir daquele momento, muita coisa iria mudar. E nós sabemos, irmãos e irmãs, que mudança, por menor que seja, gera desconforto. Você já deve ter passado, vamos falar em mudança de casa. Você mudou de uma casa para outra. Deve ter gerado um tremendo desconforto. Não sei se você já passou por mudança da casa morando na casa, que já aconteceu comigo, de fazer a reforma na casa e você ter que morar dentro dela. E eu acabei lá morando dentro da minha cozinha. Aí quando não tinha mais para onde ir, não tinha mais onde morar, eu mudei para a casa do Nico. Ficamos acho que 15 dias no Nico, até terminar tudo, depois voltamos para casa. Isso long time ago, tá? Então você sabe que mudança gera desconforto. A nossa vida é feita do que, irmãos? Senão de mudanças constantes. De ciclos que se fecham e de ciclos que se abrem o tempo todo. Você parar para perceber, vai ver que à medida que nós fazemos aniversário, a nossa idade vai formando ciclos em nossa vida, não é? A gente já passou pela infância, todos nós aqui já passamos pela adolescência, todos nós aqui já passamos pela juventude, alguns de nós estão, não sei você, Camila, eu não lembro da sua idade, tá? Camila está na juventude. Alguns de nós estão na idade adulta. Vou deixar você na juventude ainda. Alguns de nós estão na idade adulta, não é?
Mas de acordo com o Estatuto do Idoso, existem alguns idosos aqui entre nós. Eu não queria falar, mas vou ter que falar. De acordo com o Estatuto do Idoso, 60 anos já é idoso, tá? Mas eu acho que a gente poderia dividir a melhor idade em duas partes, tá? A melhor idade e a pior idade. Porque 60 anos o cabra tá novo pra caramba, né? Vamos falar a verdade, chamar um cara de 60 anos de idoso é esquisito, né? Vamos falar, vamos pegar os idosos entre nós aqui. É chato, não é? Ai, me lembro do meu pai, nós entrando no zoológico de São Paulo há tantos anos atrás, ele tinha acabado de completar 60 anos e ele não pagou a entrada. Ele ficou nervosíssimo, porque a moça falou, idoso não paga. Ele ficou muito bravo. Mas enfim, irmãos, vamos fechar os parênteses aqui dos idosos. Eu estou falando tudo isso para dizer que os nossos aniversários vão inaugurando ciclos na vida da gente, não é? Você vai assoprando as velhinhas e à medida que você assopra as velhinhas, os ciclos vão se fechando e se abrindo ao longo do tempo. Os estudos também marcam ciclos nas nossas vidas. Quando você é novinho, você passa pelo ciclo do ensino fundamental. Muitos de nós aqui não passaram pelo ensino fundamental, mas passou pelo primário, né? Pelo primário. Depois do primário, você vai para o ensino médio. A gente passou pelo segundo grau. Nós mais velhos passamos pelo segundo grau. Eu ainda sou da época que tinha o educação geral, ou contabilidade. Lembram disso? E tinha também o magistério. Eram os 3 cursos que tinham no segundo grau, que hoje é o ensino médio. Aí vem o ciclo do ensino superior, que a gente chamava de terceiro grau, né? Faculdade, a universidade. Depois vem um outro ciclo, que é o mestrado. Do mestrado as pessoas pulam para o doutorado e ainda tem o pós-doutorado. São ciclos que vão se abrindo e se fechando. A família marca ciclos também na nossa vida. Num determinado momento nós somos apenas filhos, mas vai chegar um momento em que nos tornamos maridos, as mulheres se tornam esposas. Alguns se tornam pais e mães, outros se tornam tios e tias, e há aqueles que se tornam avós. Tem aqueles que eram solteiros, é um ciclo da vida. Tem aqueles que se casam, muda de ciclo. Tem aqueles que se divorciam, muda o ciclo. Tem aqueles que ficam viúvos, muda o ciclo. Então a vida é feita de ciclos. Nós estamos vivendo ciclos o tempo todo na nossa vida, e eu nem citei os problemas, né? Porque os problemas abrem e fecham ciclos na nossa vida. E a maioria dos ciclos e das mudanças simplesmente acontecem. Simplesmente acontecem, porque a vida é assim. O problema é quando nós queremos resistir às mudanças. Ou quando nós não queremos nos adaptar aos ciclos, aos novos ciclos que vão se abrindo nas nossas vidas. Porque essa atitude de resistência só nos traz prejuízos. Porque quando nós insistimos em permanecer num estágio que deveríamos ter saído, já não há espaço mais para crescermos. E ficamos daí muito aquém daquilo que Deus quer para nós. Então, não mudar de ciclo
traz prejuízo. Não mudar de ciclo é ruim. E é por isso que eu quero compartilhar com você algumas posturas que nós devemos adotar se quisermos experimentar o melhor de cada ciclo que se iniciar nas nossas vidas. Sejam os ciclos naturais da vida, sejam aqueles que Deus providenciar para nós, assim como Ele providenciou para o seu povo na mudança do deserto para Canaã. Primeiro, se nós quisermos desfrutar daquilo que há de melhor nas mudanças de ciclo das nossas vidas, nós precisamos mudar a nossa visão. Quando o povo de Deus estava prestes a entrar na terra prometida, Josué os alertou de que ali seria diferente do deserto. Ali haveria luta, ali haveria trabalho, ali haveria situações que ninguém havia enfrentado antes. O deserto era uma coisa, Canaã era outra coisa. E Josué deixou isso muito claro para o povo de Deus. Por isso aquele povo precisava mudar a forma de enxergar a vida daquele dia ou daquele momento em diante. E para nós é a mesma coisa, irmãos. Novos ciclos pedem uma nova forma de encarar a vida, ou pelo menos uma nova visão em relação àquilo que está mudando na nossa vida. Qual é a razão de muitos casamentos não darem certo nos nossos dias? A juventude está querendo viver a dois, mas com a mentalidade solteira. Esse é o mundo que nós estamos vivendo, século 21. A juventude ainda pensa em se casar, pensa em se unir, pensa em caminhar a dois, porém não quer mudar a sua visão. Quer manter a mesma visão de quando era solteiro. O ciclo mudou, porém a visão continua a mesma. E quando a visão continua a mesma, mas no ciclo mudado, é prejuízo. Por que alguns empreendimentos estão fechando nos nossos dias? Porque não se adaptaram ao novo momento da economia, não se adaptaram ao novo momento da sociedade, não mudaram a visão, a perspectiva de como se faz as coisas nos dias atuais, principalmente no pós-pandemia. Algum tempo atrás, quero deixar bem claro, principalmente que Moisés está aqui. Eu sou cliente da farmácia do Tiago. Porém, em algum dia, não me lembro qual, já era noite, eu precisava comprar um medicamento, fui na farmácia São João. Fica aberta até acho que 10 horas da noite. Beleza, acho que era um medicamento simples, acho que era uma dipirona, uma coisa simples. Fui lá, pedi o medicamento, a moça entregou o medicamento, eu virei as costas e estava indo para o caixa. Não é assim que a gente faz? O moço falou, moço, volta aqui. Falei, por quê? Porque você paga aqui comigo. A maquininha está aqui. E depois eu fui percebendo, em outras cidades, eu estive em Foz do Iguaçu há um mês e pouco atrás, e fui numa farmácia lá, a mesma coisa, a mesma postura, a maquininha na frente do balconista. Quando que você imaginava um negócio desse? Os tempos mudaram. As pessoas querem tudo rápido.
Eu quero já pagar, sair, eu quero ir embora, eu quero entrar no carro, eu não quero burocracia. Os caras botaram a maquininha na frente do atendente. Gente, que sacada! Que sacada! Eu não sei como é que eles resolvem a parte de caixa. Não sei. Quem é que faz fechar o caixa ali? Mas que ficou uma sacada boa, ficou. Lá no Tiago. Eu acho que ele preveu isso antes, a maquininha fica ali na tua cara já, né? E chegou, você já dá de cara com a maquininha. Então você já compra dele e já paga. Irmãos, tem gente que não quer mudar de ciclo. E o empreendimento faz o quê? Começa a cair. Não entende o mercado, o empreendimento começa a cair. O que a gente tem que entender é que os ciclos mudam e com eles as perspectivas em relação a muitas coisas. E por isso, se a gente quiser desfrutar o melhor de cada ciclo das nossas vidas, nós também precisamos reciclar a nossa visão. Em algumas coisas é fácil fazer, outras é mais difícil, porque em algumas situações a gente é bastante resistente à mudança. Porque nós temos um histórico. O povo de Deus talvez tenha passado muita luta para mudar de visão. Foram 40 anos vivendo de um jeito. Tiveram que mudar o jeito. Mas conseguiram. A gente também vai conseguir. A gente também chega lá. Porque a nossa vida é cheia de ciclos. Segundo, para ingressar em novos ciclos e aproveitar o melhor deles, nós precisamos encarar as mudanças que esses ciclos pedem de nós. Então, primeiro, eu tenho que mudar a minha visão. Segundo, eu preciso encarar as mudanças que esses ciclos pedem de nós. Todos nós sabemos que mudanças geram desconforto. Nós já falamos isso. Mas nós precisamos encarar os esforços que as mudanças exigem. Para conquistar e se instalar na Terra Prometida, o povo de Deus teve de se adaptar a um modelo de vida novo. Muito diferente daquilo que eles estavam acostumados. O povo teve de aprender a se defender melhor. O povo teve de aprender técnicas de agricultura. Antes, eles viviam no deserto. A comida caía do céu. Agora, eles estavam vivendo numa terra produtiva. Aquele povo vivia de lugar em lugar no deserto. Agora, cada pedaço de terra foi dividido para uma das 12 tribos. O povo deixou de ser nômade para ser um povo sedentário, para habitar num só lugar. E isso teve um preço, irmãos. Foi um preço a pagar. Sabe, o grande problema que eu tenho visto é que algumas pessoas desejam muito desfrutar dos benefícios que os novos ciclos trazem, mas não querem pagar o preço para fazer a mudança desse ciclo dar certo. Querem um casamento novo, mas não querem se esforçar para ser um cônjuge diferente. Querem um trabalho novo, mas não querem se esforçar para ser um funcionário melhor. Querem uma vida financeira melhor, mas não querem se esforçar para se transformarem em melhores administradores. E por aí vai. Exemplos não faltariam. O que a gente tem que entender hoje, irmãos, é que novos ciclos pedem mudanças. E essas mudanças demandam esforços que nós precisamos encarar para que os frutos desses ciclos novos
nós possamos colher. Amém? Muitas vezes, esses esforços pedem de nós superação. E esse é o terceiro passo para quem deseja ingressar nos novos ciclos da sua vida. O que é superar? Eu acho que a gente podia fazer pelo menos duas definições. Superar é a capacidade de deixar para trás algumas questões e seguir adiante. Então, superar é a capacidade de deixar para trás algumas questões e seguir adiante. Então, eu me frustrei com alguma coisa, mas eu preciso continuar. O que eu faço? Eu supero essa frustração, eu deixo de permitir que essa frustração influencie o meu presente, e eu toco a minha vida adiante a partir de uma nova visão, de uma nova perspectiva. Mas superar também é se tornar mais forte ou mais qualificado para determinada empreitada. Então, superar é vencer limitações. Então, em um momento ou para alguma situação, superar é vencer questões que eu passei. Mas superar também é vencer limitações. Às vezes, as pessoas não conseguem desfrutar dos novos ciclos que Deus coloca em suas vidas, ou porque não superam frustrações, ou porque não superam limitações. O povo de Deus só conseguiu se estabelecer na terra prometida porque com a ajuda de Deus conseguiu superar limitações e frustrações. Josué só conseguiu ser o líder que Deus queria que ele fosse porque ele conseguiu superar limitações e frustrações com a ajuda do Senhor. Sabe, irmão? Por mais que pareça muito duro da minha parte falar isso, eu preciso dizer que nós não podemos nos fazer de coitados. Nós não podemos nos fazer de coitados achando que choramingar as nossas deficiências, choramingar as nossas faltas de oportunidade e outras coisas mais são a causa do nosso insucesso. O que a gente precisa fazer é viver uma trajetória de superação, para que a cada novo ciclo nós possamos desfrutar o melhor do que Deus tem para nós. Superar, vencer. Acho que a palavra suplantar cai bem aqui também. Sabe? Passar por cima de algumas situações. Para que ao vencer isso, a gente entre num novo ciclo diferente. Alguns de alma lavada, outros com uma nova força, mas completamente renovados, sabe? Com aquilo que seria um peso deixado lá para trás. Livre de âncora, sabe? Sabe o que é uma âncora, né? Você superar é você jogar a âncora e deixar ela ficar. É isso que Deus espera de nós. E um detalhe para a gente encerrar. Pode ser que em algum momento você confunda situações de luta e de dificuldade como opressão maligna ou como punição de Deus. A gente tem muito disso. Confundir determinadas situações da vida como
opressão maligna ou como punição de Deus. Mas pode ser que Deus esteja empurrando você para um novo ciclo. Assim como Ele empurrou o seu povo para Canaã. Porque o povo não tinha como voltar para trás. Para trás tinha um deserto escaldante. Para trás tinha o Egito. Para trás tinha o Faraó. Para trás não dava. Deus os empurrou para dentro do rio Jordão. O que aconteceu com o rio Jordão? Assim como o Mar Vermelho, se abriu, irmãos. Eu não consigo imaginar essa cena, que deve ter sido algo espetacular. Deus empurrou para o meio da dificuldade. Às vezes a gente pensa que a dificuldade é o inimigo, ou é Deus pesando a mão. Talvez não. Vai depender da nossa intimidade com Deus para detectar isso, tá? Talvez seja Deus tirando o nosso conforto para nos fazer encarar mudanças necessárias. Então, meu irmão, ao invés de você pensar que é opressão, busque uma nova visão de Deus. Encare os esforços que as mudanças exigirem de você. E supere a si mesmo. Supere a si mesmo. Entendeu? É você olhando para você e dizendo: eu vou ser melhor amanhã do que eu sou hoje. Não é olhar para o outro e pensar assim: puxa, o outro conseguiu, eu também quero. Não, é você olhar para você e dizer: amanhã eu terei vencido essa luta. E aí amanhã você olhar para si e dizer: ontem eu venci, hoje eu também vou vencer. E você superar de novo. Tá? A vida é feita de ciclos. Ciclos são bênção de Deus para nós. Mas nós temos que ter a postura certa em relação a eles. Que Deus possa te abençoar. Deus possa te fazer ter a visão correta para encarar cada ciclo novo. E que você possa desfrutar do melhor de Deus na sua vida. Vamos orar? Vamos falar com Deus? Pai, eu coloco as nossas vidas diante de Ti, clamando para que o Senhor nos dê uma nova visão para cada novo tempo que o Senhor estabelecer em nossas vidas. Uma nova visão para cada novo ciclo que se iniciar em nossas vidas, ó Pai. Que o Senhor nos dê a capacidade de lutar, a capacidade de encarar cada esforço necessário para superarmos cada barreira, cada dificuldade, cada obstáculo, seja o que for, para nos adequarmos ao novo ciclo e, sobretudo, desfrutarmos daquilo que o Senhor preparou para nós a cada novo momento das nossas vidas. O Senhor nos dê essa consciência e que o Senhor nos dê essa capacidade, ó Pai. Eu oro pelas nossas questões pessoais, eu oro pelos problemas, pelos pedidos que cada filho, cada filha do Senhor apresenta no Teu altar agora. Pelos irmãos que estão acompanhando o culto online.
Que cada necessidade seja suprida pelo Senhor. Que cada pedido, que cada anseio, que cada sonho seja suprido pelo poder da tua glória. A cada terça-feira nós temos orado e clamado por um mover do Senhor em nossas vidas. A cada terça-feira temos orado por um milagre, por um socorro, por uma intervenção do Senhor em nossas vidas. E cremos, ó Pai, que o Senhor não nos abandonou. O Senhor está segurando firme em nossas mãos para nos conduzir na jornada da vida, para nos fazer vencer cada situação de luta, cada situação de dificuldade. Mas sobretudo, Pai, para glorificar o Teu nome em cada vitória. Sobretudo, fazer o Teu nome conhecido a cada vitória, Senhor. Que possamos, ó Deus, na medida que vamos recebendo a Tua bênção, também glorificar o Teu nome. Possamos, na medida que vamos recebendo os Teus milagres, poder ser um testemunho vivo daquilo que Tu és. Que à medida que vamos vendo as nossas necessidades sendo supridas, possamos, ó Deus, contar as Tuas maravilhas para aqueles que ainda não Te conhecem, ó Deus. Faz de nós uma igreja abençoada, mas uma igreja abençoadora, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida. Uma ótima semana para todos. Vá para casa na paz do Senhor. Amanhã vai estar menos calor.